Fala galera, beleza? Gente, equilíbrios moleculares, tá? Lá no Tetra 2, então, as aulas 27 a 30, é aquela aula que parece que não tem jeito de dar certo pra gente postar, né? Numa semana dá um problema na internet, na outra a gente tem um ciclone aí, bomba, detonando toda a nossa rede elétrica e não tem jeito de conseguir gravar isso aqui para colocar para vocês. Bom, agora deu certo, tem bateria no notebook, vamos gravar essa aula, vamos dar uma olhada aí, até porque a gente quer trabalhar com ela nessa sexta-feira e já é quinta, né? Galera, a ideia do equilíbrio molecular eu dividi em duas, tá? Eu acho que da 27 a 30 a gente tem 2 semanas aí, então vou trabalhar uma primeira parte hoje, uma segunda parte na semana que vem, aonde a gente está trabalhando então, no primeiro momento, em reconhecer esses equilíbrios. Quer dizer o quê? Eu preciso reconhecer a diferença entre uma reação reversível e uma reação não reversível ou irreversível. A ideia dos processos é aquela ideia que você já viu, por exemplo, lá no nono ano, ou no primeiro ano, quando você falou de transformações químicas e físicas, né? Esse ano a gente também já abordou isso. Então, um processo químico, ele, por exemplo, aqui eu tenho um sal azul, ele está sendo aquecido e virando um sal branco. Ou o sal branco está pegando umidade e voltando a ser o sal azul. Significa o quê? Tanto o azul pode virar o branco, quanto o branco pode voltar a ser o azul. Quer dizer que esse processo ele é reversível. Então eu posso escrever ele desta maneira aqui, ó. O sólido branco pega a umidade e fica o sólido azul perde umidade, ou seja, absorve calor e evapora a água, a umidade, e fica branco. O que a gente tem aqui é sílica, tá? Isso aqui é a sílica, aquela dos pacotinhos para secar eletrônicos quando vem junto, geralmente com câmera, celular e afins. Isso aqui representa um processo químico reversível, mas nem todas as reações, nem todas as transformações químicas são reversíveis. Existem algumas transformações químicas que são irreversíveis, como por exemplo, o ato de fazer uma combustão, eu vou queimar aí a minha situação aqui da folha de papel, eu vou cozinhar um alimento. Eu tenho um outro processo que é reversível, que é o processo que acontece aqui, ó, tá? Na própria chaleira, na xícara, desculpa, ó. Eu tenho aqui, então, conforme vai ficando quente, eu tenho a marca com uma coloração. Quando for esfriando, a tinta preta vai voltando. Então, eu tenho uma tinta termosensível, que também é um processo reversível. Só que lembrando, nesse caso aqui, é um processo físico, tá? Não transforma a matéria, e sim altera somente aí as organizações. Então, já sei aí de um processo químico e um processo físico, reversível e também não reversível. Vamos em frente. Eu coloquei para vocês aqui o link, deixa eu jogar aqui pro ladinho, coloquei para vocês aqui o link, ó, tá? do FET, do processo de reações reversíveis. A ideia é que vocês acessem esse link e brinquem um pouco com a noção da reação direta e inversa. Vocês podem aumentar essa régua aqui para aumentar a energia de ativação, vocês conseguem aquecer o sistema, colocar mais ou menos partículas. A ideia é simplesmente brinca um pouquinho para perceber que as reações podem ser reversíveis. Por que isso? Porque essas reações reversíveis, elas são condições para um equilíbrio químico. Eu tenho duas grandes condições. A primeira, a minha reação deve ser reversível, a gente acabou de ver o que significa, e a segunda, esta reação ela deve ter uma velocidade direta e inversa igual. Ou as velocidades diretas e inversas devem ser iguais. O que significa isso? Na mesma velocidade com que os reagentes viram produto, o produto se transforma em reagente. Macroscopicamente falando, quando eu estou olhando para o meu sistema, eu não percebo mudança. Mas microscopicamente, isso está acontecendo o tempo todo. Então eu tenho reagente e produto se convertendo. Significa que o nosso equilíbrio, ele é um equilíbrio do tipo dinâmico. As reações estão acontecendo. Também significa que o nosso reagente e o nosso produto nunca vai acabar. Tá? Os dois nunca acabam. Por que isso? Porque o tempo todo você tem que ter um pouquinho de reagente voltando a ser reagente, um pouquinho de produto voltando a ser reagente. E o tempo todo você precisa ter um pouquinho de reagente virando produto. O equilíbrio pode ser atingido com mais reagente, com mais produto, isso vai depender da reação que você tem, mas sempre vai ser dinâmico, no caso aqui da química. Levando em conta isso, eu posso observar o gráfico de equilíbrio. O meu primeiro gráfico é justamente um gráfico de concentração por tempo. Olha só, essa curva aqui, ó, eu vou trocar a cor dela. Claro que eu desenhando, né, galera? Reparem que eu não consigo nem seguir um traço. Ó. A curva em vermelho, que está super bem desenhada aí, né? Coraçõezinhos para todo mundo, se vocês concordarem. Por cima da linha em preto, representa os reagentes. A curva que eu deixei em preto ali representa os meus produtos. O que a gente percebe? Nós percebemos facilmente que
O reagente, no início, ele tem uma quantidade máxima. Conforme o reagente vai sendo consumido, lembra lá da cinética química, e transformado em produto, a quantidade dele vai diminuindo. Nesse momento, a quantidade de produto vai sendo aumentada. Chegou um momento aqui, ó, nesse tempo telinha, onde a quantidade de reagente e a quantidade de produtos ficaram constantes. Representa, então, que a partir desse ponto, nós obtivemos o equilíbrio químico. Então, é a partir desse ponto que o equilíbrio foi atingido. As concentrações não sofrem mais mudança. Quer dizer que no equilíbrio, as concentrações são constantes. Toma cuidado com isso, tá? Algumas provas de vestibulares costumam dizer que as concentrações são iguais. Não, elas ficaram iguais nesse ponto que eu vou marcar em verde aqui, ó. Aqui, elas ficaram iguais. E do ponto de vista cinético, não representa nada. Do ponto de vista de equilíbrio, não representa nada. Foi um instante onde as concentrações se igualaram. Assim, mais ou menos como se eu falasse, eu peso 300 quilos. Não, né? Exagerei. Tá, eu peso 50 quilos. Também exagerei, mas tudo bem. E outra pessoa pode pesar 50 quilos também. Então, é uma coincidência, não significa nada do ponto de vista da cinética. Agora, além do gráfico concentração por tempo, eu tenho também o gráfico velocidade por tempo. No gráfico velocidade por tempo, o que vai acontecer é consequência do gráfico anterior. Lembra? Reagente máximo. Quando eu tenho muito reagente, lembra lá da cinética, as reações vão colidindo, as moléculas, e as reações vão se processar com alta velocidade. Quando eu vou diminuindo a quantidade de reagentes, a minha velocidade vai diminuindo. Então aqui, ó, a minha velocidade direta, ela começa, vou colocar aqui, ó, a velocidade direta começa máxima, enquanto a velocidade indireta, que é a do produto voltando a ser reagente, começa mínima. Indireta. E chega um ponto, novamente no meu tempo telinha, tem que ser o mesmo tempo, em que eu atinjo o equilíbrio. Nesse momento, reparem que agora as velocidades estão iguais. Então eu satisfiz aquela condição, velocidade da reação direta igual à velocidade da reação indireta ou inversa. Esses dois gráficos são bem importantes de vocês saberem olhar, perceber, tá? Lembrando que nesse gráfico da concentração, gente, se tivesse outro reagente aqui, ó, poderia acontecer isso aqui, tá? Ou poderia acontecer dele parar aqui em cima. As posições vão depender da reação que eu estou estudando e de como esse equilíbrio foi atingido. O meu equilíbrio, ele também pode ser classificado como um equilíbrio homogêneo ou um equilíbrio heterogêneo. Como assim? O meu equilíbrio homogêneo é aquele onde todos os participantes estão na mesma fase. Olha só, hidrogênio gasoso mais iodo gasoso virando ácido iodídrico, nitrogênio mais hidrogênio virando amônia, dióxido de enxofre mais oxigênio virando trióxido de enxofre. Lembra dessa reação aqui como um problema ambiental, né? O trióxido vai lá e reage com a água das nuvens e vira chuva ácida. Bom, spoiler aí, me empolguei. E equilíbrio heterogêneo, quando o sulfato de bário sólido reage aqui em equilíbrio, virando bário aquoso e sulfato aquoso. Então, olha só, meio sólido, meio aquoso. Lembra que o sulfato de bário, a gente já falou, nós vamos abordar ele de novo, que era utilizado como contraste em ressonância, em exames. Aquele que já causou algumas mortes no país aí, por estar contaminado. A gente falou um pouquinho sobre esse aqui, lá na aula de sais recentemente. Aqui, ó, a imagem mostra um equilíbrio homogêneo de gases, onde um dos compostos é marrom escuro, o outro é incolor. Então, se eu tenho a coloração mais escura, eu sei que eu tenho o composto mais escuro, ou seja, o N2O4, tá? Se eu tenho a coloração mais clara, significa que eu tenho maior quantidade de NO2. Também tenho como equilíbrio heterogêneo carbono, com oxigênio virando o monóxido de carbono, ou ainda os equilíbrios de precipitação, como aqui. Aqui dentro a gente tem uma reação de precipitação onde o equilíbrio que vai se formar é do tipo heterogêneo. Isso aqui é lá para o KPS, cenas dos próximos capítulos. Ou outra precipitação, né? Eu acho as reações de precipitação muito bonitas, bastante visuais, principalmente por ter bastante cor aí.
E a constante de equilíbrio, galera? Esse equilíbrio, ele tinha que ter a velocidade igual, lembra? Então vamos escrever a velocidade, ó. V1, V2. Considerando essa reação como uma reação elementar, V1 é igual a K1, concentração de A, vezes concentração de B. V2 é K2, concentração de C, vezes concentração de D, elevado sempre ao seu coeficiente. Só que, no equilíbrio, V1 é igual a V2. Então, vou fazer isso. Eu vou dizer que K1 A B é igual a K2 CD. Vou isolar as constantes para um lado e as concentrações para o outro. K1 sobre K2 é igual a concentração de C vezes concentração de D sobre concentração de A vezes concentração de B. K1 sobre K2, uma constante dividida por outra, vai dar uma nova constante, que eu vou chamar de Kc, constante de equilíbrio em função da concentração, que é igual a concentração de C vezes concentração de D sobre concentração de A vezes concentração de B. Quando eu penso nisso, eu acabo chegando à conclusão que a constante de equilíbrio, ou a constante de função da concentração, tanto faz chamar de K aqui ou de Kc, é igual à concentração dos meus produtos elevados a uma ordem, que seria os próprios expoentes deles, né? Sobre a concentração dos meus reagentes. Então a gente pode dizer que, também elevado a outra ordem, né? Que Kc é produto sobre reagente, e na real isso é para todos os Ks. Então todos os Ks que a gente vai trabalhar agora da aula 27 até a aula 36, sempre a mesma ideia, produto sobre reagente. Beleza? Outra coisa, lembra que não vai entrar sólido, né? Ele não entrava na lei de velocidade, ele não vai entrar aqui por ter concentração constante. Eu coloquei aqui para vocês já o resuminho, ó, Kc igual produto sobre reagente. E a gente pode falar que a constante, ela permite quantificar o rendimento de uma reação. Afinal, quanto maior a constante em termos da concentração, maior é o rendimento. Ou seja, mais produtos foram formados. Claro, produto dividido por reagente, quanto maior o número, maior era a quantidade de produto que eu tinha. Também permite que eu lembre sempre que eu não vou colocar sólidos, eu acabei de falar, também não entrava na cinética, e nem a água líquida. Essa água líquida, vocês já estão no terceirão, dá para falar uma coisa mais real. Na realidade, galera, é um solvente, tá? Puro que não entra. Por quê? Quando eu vou olhar para uma reação, às vezes eu tenho reações em meio aquoso. Então, se a reação libera uma molécula de água, esta molécula de água está no meio de água, ou seja, ela está pura, do ponto de vista de dissolução. E aí a concentração dela é constante. Então você não vai usar a água líquida quando ela for o solvente. Vocês vão precisar disso por causa da parte que vocês estão falando com o Chan nas reações de esterificação, que elas produzem água. A UFSC já trouxe uma questão que envolvia esterificação e envolvia essa esterificação, é feita em meio de álcool, tá? Meio alcoólico, formando a água, e pedia a constante. Vários alunos erraram porque não colocaram a água, só que a água estava no produto e falava que o meio todo era alcoólico, não era aquoso. Então, se a água for gás ou ela não for o solvente, você coloca a água. Marlon, como é que eu vou saber? Gente, apareceu aqui, isso aqui significa aquoso. Significa que a água é solvente, ou seja, a água não entra na constante. Tranquilo? E aí ela pode ou não ter unidade, tá? Porque depende dessas ordens. Normalmente, não utilizamos unidade aí para ela. Tranquilo? Agora, uma tarefa para vocês, tá? A gente vai conferir isso aqui na nossa aula aí na sexta-feira. Então, montar as constantes de equilíbrio para essas três primeiras reações. Vou passar direto aqui. Tá? Também, para essas próximas três reações aqui, montem o Kc para essas reações. Gente, um exemplo para nós fazermos aí de cálculo para finalizar. Observe o gráfico relativo ao estabelecimento do equilíbrio da reação a seguir, a uma temperatura T graus Celsius. A mais B2C vira AC mais 2B. A constante de equilíbrio Kc
para a reação acima, a T graus Celsius, é: eu vou buscar aonde o equilíbrio foi atingido. Bom, aqui ó, as concentrações estão constantes. Eu não preciso pegar exatamente no ponto. Eu venho aqui atrás, ó, pego aqui. A concentração não mudou, não interessa o tempo para o cálculo. Eu tenho a minha reação, eu vou montar a constante. Constante é igual a concentração de AC vezes concentração de B ao quadrado sobre concentração de A vezes B2C. A constante vai ser igual. Concentração de AC no equilíbrio. AC no equilíbrio está aqui, ó, 1. Concentração de B no equilíbrio. B está aqui em cima, ó, 4 ao quadrado. Sobre concentração de A no equilíbrio, 2. Concentração de B2C no equilíbrio está lá em cima, 5. Então, Kc é igual a 16 dividido por 10. Isso aqui dá 1,6. E a nossa resposta, alternativa B. Lembra, se você tem os dados do equilíbrio, monta sempre a expressão, substitui os dados aqui e você vai chegar no valor da constante. Lembrando que essa constante ela pode ser maior ou igual a 1, tá? Ela pode ser menor do que 1, mas ela não pode ser negativa. Então a constante é sempre um número maior do que 0. Afinal, é concentração, né, gente? Um outro exemplo aqui, olha só. O gráfico representa as concentrações das espécies em função do tempo. E aí eu queria saber como é que ficaria aí o valor da constante de equilíbrio para essa situação. Então eu vou de novo, ó, no tempo T2 aqui a concentração parece não mudar. Então, Kc é igual a concentração de C vezes concentração de D sobre concentração de A vezes concentração de B. Kc é igual, concentração de A e B são iguais a 2 e de C e D são iguais a 1. Então é 1 vezes 1 sobre 2 vezes 2. Kc é igual a 1 quarto, 0,25. Beleza? Comparando as duas, eu posso dizer que a segunda, ou meu segundo exemplo, ele tem um menor rendimento do que o primeiro. Olha o valor da constante do primeiro, 1,6. Do segundo, 0,25. Então eu acabo sabendo que na primeira eu tenho mais produtos do que reagentes. Gente, aí, sobre essa mesma, olha o que a gente pode falar. Considerando o gráfico, né, eu vou apagar aqui que a gente já calculou a constante, né, para falar dele. Então agora eu vou usar o restante da pergunta. Coloquei o gráfico pequenininho aqui para a gente dar uma olhada. Só eu tirar aqui. Ó. Aí, levando em conta a mesma reação, o Kc que a gente já sabe, né, que é 0,25. Olha o gráfico aí do lado. Item A. A velocidade da reação direta em T1 é menor do que em T2. As concentrações das espécies em T3 e T2 são as mesmas. O equilíbrio químico é atingido em um sistema fechado. O sistema atinge o equilíbrio em T2. Em T2, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Cuidado, isso aqui é uma coisa que a UDESC faz algumas vezes. Todas as alternativas estão corretas. Esse corretas normalmente vem em negrito, vírgula, exceto. Em outras palavras, diga a incorreta. Então, vamos de baixo para cima. Em T2, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa? Verdade. Olha só, em T2 já está em equilíbrio. Então, verdade. O sistema atinge o equilíbrio em T2? Parece que sim. O equilíbrio químico é atingido em um sistema fechado? Sim, porque se for um sistema aberto, a amostra vai embora, vai para o estado gasoso, envolvendo um gás, por exemplo. As concentrações das espécies em T3 são as mesmas que em T2? Estando em equilíbrio, as concentrações são constantes, são as mesmas. Item a velocidade da reação direta em T1 é menor que em T2. Lembra? A gente escreveu agora há pouco aqui, ó, que a velocidade direta começa máxima. Se ela começa máxima, quer dizer que quando eu tenho aqui no início, ó, um tempo de 0 a T1, essa velocidade é maior do que um tempo de T1 a T2, até porque eu tenho mais reagentes. Então, a falsa é a alternativa A. Galera, façam as questões, tá? Eu coloquei aqui solicitadas no estudos, mas tentem fazer as listas lá do estudos. A gente ainda vai calcular as constantes, então façam as 6 que eu pedi ali. Na aula ao vivo, na sexta, a gente aborda mais alguns exemplos de cálculo de constante de equilíbrio. Gente, muito obrigado. Sempre bom estar com vocês aí. Grande abraço e até a próxima.